Estou aqui aguardando. Joia, estamos de volta, tá? Pode Tá? continuar. Pode ser. Entendi. Deixa eu ver se aparece para aqui para mim. Joia. Apareceu. Certo. Pronto. Deixa Voltando. isso. Enquanto É, o pessoal chega, né? Aham, certo. Deixa o pessoal chegar. Tava tão boa a live, não foi, pastor? Que a gente nem viu o tempo passar quando viu o É, negócio. Foi. de fato, Verdade. as lives do Instagram não foram pensadas para pastores, porque dificilmente um pastor fala pouco, né? Então, acho E que a gente palestrante também, pastor. Sou vamos palestrante, a en- gente. encaminhar um e-mail. Acho que de quem que é o Instagram, meu Deus? Deve ser do Mark Zuckerberg também, né? É, Acho eu que vou tudo é mandar um dele. e-mail para ele, eu vou mandar um e-mail para ele. É dele. É Lembrei. tudo do. Pronto. Olha, todas A essas gente três redes é dele. Instagram, Facebook, é tudo dele. WhatsApp. Pronto, vamos mandar um e-mail para o irmão Mark Zuckerberg e mudar isso aqui, né? Quem sabe lá no perfil, quando a gente colocar assim, pastor, aí ele consegue fazer uma live maior. É verdade. Sim, como eu posso dizer, né? Dando continuidade. Veja que interessante a pergunta, né? Que foi feita. Eu amo uma profissão, tipo assim, eu amo uma coisa, mas trabalho em outra, pela segurança do que essa outra coisa pode trazer na questão das finanças, não é isso? Pronto. Mas há um sofrimento, né? Há algum tipo de sofrimento dentro dessa perda. É como se ela tivesse com a sensação de perda, que como se ela não estivesse se sentindo realizada dentro do que ela sonhava em fazer. Dentro das necessidades da realização pessoal, isso não é bom. Porque, assim, às vezes, né, casos isolados, específicos, numa situação, por exemplo, como esse, seria importante a pessoa que fez essa pergunta refletir, né? Refletir sobre a sua fala. Porque, assim, foi uma tomada de decisão, ela sabe o que estimulou ela a tomar essa decisão. Uma coisa que eu posso deixar para ela refletir é o seguinte: não se pode viver o presente com a sensação que deixou algo lá atrás ou com a sensação que não está vivendo o presente. Entendi. O nome dela é Maria É, Oliveira. Ela pediu para sim, deixar depois o seu contato com ela, tá? Aí depois a certo, gente deixa em contato com ela. certo. Porque assim, ó, na tomada de decisão, ela tem que refletir, né? Isso serve para todos nós. Quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente tem que refletir no seguinte: é diário, você vai estar ali todos os dias, e sua saúde emocional envolve o trabalho também. Ou você muda algumas crenças em relação a esse serviço e aprende a se apaixonar, a gostar desse serviço, procura ver o que é que ele tem de positivo, começa a fazer algumas mudanças de crença em relação a isso, ou você tem que buscar alguma coisa que te gere prazer, que te gere você se sentir realizada. Uhum. Porque se você não faz isso, há uma consequência negativa dentro dessa situação emocional que não está bem resolvida. Então, assim, você precisa ter uma zona de prazer para que você possa, assim, independente da escolha que você for fazer, você seja mais confiante na sua decisão, entende? E não ficar com essa decisão de emoções mal resolvidas dentro da sua realização pessoal. Seja essa que você está vendo coisas positivas, ou seja algo que você queria fazer. É algo que é mais direcionado, né, para ela, se eu fizesse uma escuta mais ampla, para poder direcionar mais assertivo diante do que ela passa. Mas olhando aqui de fora e generalizando no sentido assim mais amplo, dentro das necessidades de autorrealização pessoal, a psicologia traz que não é saudável você ficar forçando um trabalho que só gera estresse para você, não gera estímulos positivos. Agora, se você tinha um sonho,
Ah, eu tinha sonho de ser professor, mas não deu. Hoje eu sou bancário. Mas nesse seu trabalho, será que não tem nada que você poderia ressignificar, que você poderia se apaixonar, para que aquele sentimento de perda ou de algo que não foi feito não fique sendo algo que te paralise de forma inconsciente no presente? Uhum, entendi. Isso é importante, a gente precisa realmente ressignificar algumas situações. Eu vi um comentário de Jéssica aqui, ó. Às vezes, o que traz desgosto são nossas próprias atitudes e acabamos culpando nossa profissão em alguns casos. De fato, a gente às vezes faz projeções, né? Pega aquilo que é nosso Também, e projeta em também. outra, em É um outra coisa. aspecto. Também. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, eu daria. E se eu pudesse, o conselho que eu daria era o seguinte: não troque de trabalho por causa do seu chefe, porque pode ser que seu chefe saia antes do que você imagina e você continue, tá bom? Então, continue no teu trabalho, seja feliz. E assim, ó, aonde há pessoas, você vai se deparar com conflitos. Vai ter pessoas que vai gostar de você e vai ter pessoas que só em te ver não vai gostar de você. Então, assim, às vezes, dentro do meio de um grupo de pessoas, existe isso. Uma pessoa te estranha, uma pessoa não te aceita. E no trabalho tem isso também. Então, saber lidar com o outro. Seja você. Foque quem é você. Faça a sua parte. Seja o melhor colega de trabalho. Dê o melhor no seu trabalho. Não foque no outro. Não fique querendo corrigir o outro, melhorar o outro, olhar o problema do outro. Comece a olhar para você, as coisas que você tem de positivo, para potencializar as coisas negativas. Você descartar e ressignificar, entende? Uhum. Isso é legal. Isso é bom. Temos mais perguntas, Celso? Pastor, até agora não, mais perguntas não, mas eu tenho um amigo nosso no grupo da liderança que ele perguntou assim, que ele pediu para falar um pouco sobre a parte de Judas, né, sobre a situação de Judas ali, que tipo de sentimento que ele sentiu, né, enquanto você fala um pouquinho de Judas, eu vou pegar aqui a pergunta dele, que seria bom que o senhor comentasse. Tá, gente, Isso. talvez eu não comente sobre Judas, mas Entendi. eu queria que a gente tomasse cuidado em alguns momentos. Eu sei, obviamente, não é esse o caso. Sim. Mas é que às vezes a gente fica com uma certa preocupação, e isso não é de todo mal, em determinar algumas coisas que são, de certa forma, para a caminhada cristã, um tanto quanto assim, que não acrescentam. Vamos dizer, por exemplo, nós falamos agora há pouco de Elias, e eu disse aqui da minha opinião particular. Então, eu acho que o fato de o indivíduo ser um profeta não exime ele de ter tido uma depressão. Então, eu não quero dizer com isso que ele teve. Quero dizer que há a possibilidade de ele ter tido. Algumas pessoas vão defender com unhas e dentes, dizendo que ele teve. Outras vão dizer que ele não teve. Então, assim, nesse caso específico, e agora eu falo de Elias, para também emendar com Judas, alguns vão dizer assim, não, Judas sentiu medo, Judas sentiu remorso, Judas não sentiu um arrependimento verdadeiro. Infelizmente, a gente tem elementos, a Bíblia nos traz elementos que nos permitem chegar até certo ponto de uma conclusão. Sim. Então, assim, a Bíblia ela não é categórica em afirmar nada. A Bíblia apenas, até onde a Bíblia vai, a gente chega. Aonde a Bíblia não elucida, a gente, infelizmente, fica com algumas questões. O espírito de profecia, Ellen White, inspirada por Deus, escreveu muita coisa que também não serve de elucidação. Mas eu trago comigo uma frase do pastor Ivanci Araújo, foi o pastor que me batizou e com quem eu tive muita proximidade, tirava muitas dúvidas bíblicas, e um dia, desculpa, eu não lembro qual foi a pergunta que eu fiz para ele, daí você já pode concluir que não era uma pergunta tão relevante assim, mas eu lembro da resposta dele. Ele disse assim, Adriel, em relação à Bíblia, nós ainda temos, talvez, mais perguntas do que respostas. E ele foi sábio em dizer isso porque até as respostas que eu extraio da Bíblia são a minha concepção e a minha compreensão pessoal a respeito de um tema. E eu não estou dizendo aqui que a Bíblia é relativa, tá, gente? Que a verdade é relativa. Eu estou dizendo que, assim, que eu, às vezes,
olho para uma passagem bíblica e enxergo um aspecto. E como é uma lei da física, inclusive, né, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, você está olhando de um outro aspecto, de um outro prisma, e está vendo uma situação que a mim talvez tenha passado desapercebida. E isso acontece às vezes, tipo, eu leio uma história da Bíblia, algum tempo depois eu leio a mesma história, não é ninguém me contando, eu leio a mesma história e eu tenho uma compreensão completamente diferente daquilo que li, eu começo a perceber coisas, isso talvez já tenha acontecido com você que está nos assistindo aí, você olha e nossa, eu já li isso aqui, mas eu nunca tinha visto esse versículo, gente, eu nunca tinha ouvido falar disso, e isso é comum. Agora, para arrematar e falar sobre Judas, não sei que sentimento foi que Judas sentiu, desculpa, eu não sei. Pastor, Pois não. a pergunta, no caso, que tem aqui que ele fez, era para, digamos assim, correlacionar o sentimento que passou de Judas e Pedro, né? E se Judas foi predestinado à condenação. Não, até porque nós, Foi, como adventistas do sétimo dia, não cremos na predestinação bíblica. Nós cremos que todos podem ser salvos. Na realidade, a profecia tinha que se cumprir. maravilha. Precisava ser com Judas? Não. Agora, o cumprimento da profecia encontrou circunstâncias na vida de Judas? Sim. Poderia ter sido outro? Poderia. Talvez outros discípulos tenham sido tentados a fazer a mesma coisa. Pedro negou. Todos eles fugiram quando Jesus foi preso. A Bíblia diz até que um saiu correndo sem roupa. Entendi. Então, assim, poderia ter sido qualquer um dos 12? Poderia. Por que foi Judas, então? Porque ele estava predestinado? Não, ele não estava predestinado. Mas as escolhas que Judas fez foi que construíram o contexto para que a profecia se cumprisse em Judas. Entendido. E Jaqueline, sobre essa questão de Pedro e Judas, digamos assim, o sentimento de Pedro quando negou a Cristo, né, naquela situação e tal, ele sentiu medo da morte, medo de ser morto porque estava ali com o Messias e os outros discípulos também que fugiram e tal. E Judas já teve outro sentimento e cometeu suicídio, não é isso? Veja, essa história, né, eu teria que reler ela, Uhum. analisar, para poder trazer um olhar, né, de como psicólogo analisando o comportamento. Perfeito. Comportamento tem como ser analisado, mas quando vem para sentimento, né, saber o que o outro sentiu, isso é mais complexo. Eu teria que ler a história, reler, pontuar o comportamento dos dois, né, para Maravilha. poder entender melhor. Tá Tem bom? uma... Eu responderia de forma mais precisa para a pessoa que perguntou. Pode passar meu contato, eu posso reler a história novamente e tentar ter um olhar da psicologia. Perfeito, maravilha. Agora tem uma pergunta aqui de Jéssica Maili, né? Que é Jéssica Westphal. Ela pergunta aqui: qual a dica para recomeçar pós-pandemia? Essa pergunta vai iniciar com o pastor ou comigo? Não, Jéssica, pode falar. Essa pergunta é minha também, por favor, nos Ah, ajude. é? Ah, tá. Pensei que a Jéssica, quando fez a pergunta, você também ia iniciar. Após pós-pandemia, o que eu aconselho é que você consiga refletir sobre o que é ser resiliente. Você já assistiu aqueles filmes de catástrofe, fenômenos assim da natureza? Porque tem a psicologia que fala de como o ser humano lidar na pressão psicológica. Você já sentiu assim pressionado? Algumas pessoas agora na pandemia estão sentindo isso, pressão psicológica mesmo. Nunca foi dado tanta abertura à área da psicologia como está sendo agora. Por quê? Porque foi algo negativo que foi mundial. E quando tem essas coisas, assim, acontece mais catástrofes ou coisas de ordem pública, como a pandemia, é, para eu tentar exemplificar, tenho 3 exemplos a trazer. Então, assim, alguns países têm terremoto com frequência, tsunami com frequência, catástrofes com frequência da natureza. E o Brasil tem-se a história, né, que já houve outras pandemias, que nem era chamada de pandemia, era epidemia,
E agora, sim, a gente está vivendo no nosso tempo, né, a nossa primeira experiência na nossa geração com esse quadro de ficar isolado. Ficar isolado já é um quadro adoecedor. A maioria das pessoas, quando busca isolamento, está com algum tipo de transtorno. O depressivo, ele gosta de se isolar. Pessoa com F20, que é a esquizofrenia, buscam isolamento, porque para eles é um sintoma. Agora, as pessoas que estão nas suas normalidades psíquicas, de repente se isolar por muito tempo, é estressante, é desgastante emocionalmente. Mas eu respondendo à pergunta desta jovem, é que com essa pandemia você possa trazer resiliência. Se você era forte, fique mais forte. Se você não se conhecia nessa fortaleza, com esse exemplo da pandemia, aprenda com ela a ser forte. Foi quando eu citei os filmes. Tem filmes que contam histórias, de repente uma grande onda, de repente uma pandemia, de repente coisas que mexem com todas as necessidades básicas do ser humano. Perca do trabalho, perca da sua casa, família que já eram desestruturadas, de repente todos dentro de casa. Então, assim, aprenda a desenvolver a resiliência. Seja forte, porque os vitoriosos, eles, na fraqueza, situações que faz eles ficar fraco ou que passa por muita pressão psicológica, quando uma pessoa, a atitude do vitorioso é sair mais forte de uma guerra, seja ela por um vírus invisível, seja ela por uma perda de um trabalho, seja ela por um divórcio, seja ela porque ainda não se realizou como pessoa, seja qual for o problema. Aprenda a ser forte, porque esse é o exercício dos que venceram. E se você for ouvir os testemunhos das pessoas vitoriosas, passaram por muitos problemas e muitas pressões psicológicas, mas foi com elas que se tornaram fortes. Amém. Amém. Que legal, né? Olha, para a gente já caminhar para o final, Sim. Essa pergunta ela foi super propícia, porque essa talvez seja uma dúvida de todos nós. Sim. Como a gente vai recomeçar? Que tipo de normalidade a vida vai ter? Sabe, eu sou procurado diariamente por pessoas que me perguntam assim, pastor, como é que vai ser quando isso acabar? Como é que vai ser a igreja? E sabe, para todas essas pessoas, infelizmente, eu tenho dado a mesma resposta. Eu não sei. Porque, de fato, a gente não sabe. É uma situação tão, assim, desafiadora que qualquer coisa que a gente diga não passa de mera especulação. Agora, quando a gente traz para a Bíblia, e eu agora termino falando do que falei no começo. Lembra que lá no começo eu disse assim, ó, na nossa primeira live, você que está aqui desde a primeira live, você que chegou agora só na segunda, lá no começo eu disse assim, já vou antecipar que para os cristãos, para aqueles que creem em Cristo, a resolução de todos os problemas está na volta de Cristo. Então, assim, quando a gente olha para a volta de Cristo, a gente vislumbra um horizonte de perfeição e de resolução. Só que eu repito, disse também agora há pouco, existe um espaço entre o dia que eu nasci, ou pelo menos o dia em que eu me identifiquei com um problema, até o dia da volta de Cristo. E o que eu faço nesse inteirinho? O que eu faço nesse período de tempo em que eu tenho que conviver com as minhas angústias, com as minhas frustrações, com as minhas lutas, decepções, ilusões, expectativas frustradas, com os meus problemas até de saúde física e que reverberam e que se ampliam também em problemas de saúde emocional, com os meus relacionamentos, alguns que, graças a Deus, vão bem, outros que precisam ser corrigidos, à luz da Bíblia, inclusive. Mas o que eu tenho a dizer para você, a trazer para você, não são palavras minhas, que coração desconsolado não consola ninguém. Pessoas aflitas, como é o meu caso, que também estou aflito e apreensivo, eu não posso trazer paz para você de mim. Mas assim como você que está me ouvindo aí, está me assistindo, existe, sim, solução para os nossos problemas. E nós podemos, pelo que a Bíblia diz, e Jesus disse isso no Sermão do Monte, e nos 4 evangelhos, Jesus diz assim, ó, você pode viver o reino aqui. E como é que você pode viver o reino aqui? Ame ao próximo como a si mesmo, e a Deus acima de todas as coisas. É vivendo assim que nós vamos viver um pouco do céu aqui.
Sabe, você vai de repente se frustrar com alguma coisa, mas a sua atitude em relação àquela coisa, alguém te decepcionou, alguém te traiu, alguém te caluniou, a sua reação a isso deve ser o perdão, deve ser a oração, deve ser a reconciliação. E quando você e eu fizermos isso, e é desafiador fazer isso, mas quando a gente fizer isso, nós vamos começar a viver o céu aqui, dia após dia, todos os dias. Não pense em soluções definitivas para problemas que são temporários. Calma, não se desespere, não perca a sua fé. Nós sim, estamos passando por um momento de dificuldade, mas esse momento de dificuldade está servindo para nós nos redescobrirmos. Quantas pessoas você está vendo aí que sequer tinham um Instagram, que tinham um WhatsApp, que agora ingressaram no mundo virtual? Isso é se redescobrir. Isso é pegar uma situação, ressignificá-la e fazer dela um degrau, em vez de um obstáculo. Então, é isso que a gente tem que fazer. Você precisa de ajuda espiritual? Esteja em oração, conte conosco, me procura, me chama aqui no Instagram, se você tem o meu número de WhatsApp, se você me segue em alguma rede social, você precisa? Um pastor pode te ajudar em alguma coisa? Eu estou à tua disposição. É um profissional da área de saúde, é um psicólogo, é um terapeuta. Por favor, procure. Eles estão à disposição. Eles são instrumentos de Deus, para que nós possamos ter a nossa caminhada aqui na Terra um pouco mais confortável. E de repente, quando você olhar dos lados e não vê ninguém caminhando contigo, e quando você parecer que está gritando aos 4 cantos da Terra e ninguém se importa com a tua dor, não te esquece que Jesus desceu do céu para dizer que te ama, para te oferecer a salvação. O final, quem sabe o final é o céu. Então, quando o céu se rasgar, quando Jesus descer, os nossos problemas terão sido resolvidos, sim. Tudo ficará no esquecimento. Sequer lembraremos dessa dificuldade. Que Jesus te abençoe. Jaque, muito obrigado por tua participação. Foi super válida. Eu espero que a gente tenha esses momentos, que a gente possa repetir esses momentos em outra circunstância. Celso, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, participando junto com vocês disso. A gente tem muita coisa aí, né? Live aqui, live acolá. Já que saiu de um, eu também vim de outro. Já vou entrar em outra live daqui a pouquinho. Mas, Celso, a gente está à tua disposição. É o Ministério Jovem da Igreja do Arruda. Obrigado a todos vocês que participaram conosco aqui. É sempre um prazer estar junto, tá bom? Eu também agradeço, pastor, ter participado dessa live. Agradeço a participação de todos, que deu atenção, que fez perguntas. O Celso, que desde quando ele entrou em contato comigo, paciente, disposto, atencioso, muito cuidadoso com todos os detalhes da live. Então, assim, é por isso que a live deu certo, né? Porque ele está aí, ó, sempre tentando dar o seu melhor. E o pastor, assim, com as palavras assertivas, bem colocadas, uma pessoa que eu estou vendo que demonstra muita humildade, né? Muito conhecedor da palavra e muito humilde em distribuir para todos nós aqui. O convite para mim foi uma bênção, né? Eu sempre digo assim, quando Deus me chama para abençoar, eu saio também muito abençoada. Então, ouvir essas palavras, poder participar, poder somar com todos vocês, foi uma bênção. Muito obrigada pelo convite. Amém. Gente, agradecemos a todos vocês. Muito obrigado por terem recebido o convite e feito dessa forma maravilhosa aí que a gente recebeu. Temos a parte 1, que vai ficar salva na história, e a parte 2 também. E também vamos deixar tudo salvo aí no nosso canal dos Jovens Arruda do YouTube, tá? Fica conosco. Até a próxima. Gente, Jaque, pastor Adriel, fiquem com Deus. Deus abençoe. Pessoal que está aí na participação, nos comentários, nas perguntas, os améns. Deus abençoe. Valeu. Amém. Tchau, tchau, gente. Ótima semana para todos. Tchau, tchau.